Vamos voltar a falar de Fluminense agora? Voltar a falar desse time e fazer comparações desse time, se é que são possíveis, com o time da máquina, que tanto encantou o Nelson Motta e outros tricolores. Vamos mostrar uma reportagem do Globoesporte.com. Eu primeiro queria fazer... O time da máquina, ele também era famoso por ser galáctico, né? Ele reunia, nos anos 70, os grandes jogadores, as grandes contratações do ano no Fluminense. O time inteiro, do goleiro ao ponta esquerda, tinham jogado na seleção brasileira em algum momento. Qual era a escalação? Começou primeiro ano foi Félix. Depois goleiro entrou campeão do mundo em Renato. 70. Depois entrou o Renato, que também teve passagem pela seleção. Lateral direito, Toninho no primeiro ano. No segundo ano, acho que era o Edivaldo. Não, o Edivaldo é depois. O Edinho pegou também. Não, mas Edinho é zagueiro. Edinho é zagueiro. Aí vamos com o Toninho ainda. Mas o Edinho começou de lateral direito. Não. Mas no time de cima substituiu o Assis. Miguel e Edinho, né? Miguel e Edinho no primeiro ano. Miguel Edinho e na lateral esquerda, Rodrigues Neto. Tá? Aí depois você tinha Carlos Alberto Pintinho, Kleber, Rivelino e Dirceu. E na frente você tinha... O Caju, Depois o Caju entrou no lugar do Dirceu. Doval e o centroavante. E o Rubens Galaxy? Não, o Rubens Galaxy era um reserva que entrava, fazia volante, jogava de lateral às vezes também. Gil na ponta direita, de Búfalo Gil. Tá me faltando o centroavante. Era o Narciso Doval. Gil, Doval e Paulo César Caju. Só que em 75 jogava o Dirceuzinho, depois entrou o Caju. Exatamente. Achei aqui a foto do time posado e vocês acertaram, é isso mesmo. E era um time que também causava impacto na mídia pelas grandes contratações. Na época, o Francisco Horta, que é o grande personagem do seu livro. É o grande personagem, o presidente do Fluminense. Ele é o artífice disso. Tem comparação do Horta com o Orcades? Tem alguma comparação? Deus me livre, meu Deus do céu. Isso é um outro planeta. O Orcades não engraxaria, vamos assim dizer, a cartola do Francisco Horta. A cartola do Horta, né? O Horta era um personagem à parte, né? E um cara muito inteligente, um dos primeiros dirigentes modernos do futebol, que tinha um senso de marketing e tudo. Naquele ano que ele resolveu fazer o troca-troca, né? No Campeonato Carioca. E o time gastou um tostão naquela besteira. Reviraram o campeonato, deram uma renovada todo. Ele tinha esse sentido. E foi o cara que... Ele montou esse time, essa máquina, sem um tostão. É verdade. Dando cheque sem fundo, empurrando com a barriga, pedindo dinheiro para um associado aqui e outro ali, e foi levando. Eu tô vendo, embora o comportamento seja completamente diferente, tô vendo algumas semelhanças da máquina com esse time. O Fluminense também monta esse time sem nenhum tostão, o dinheiro vem da patrocinadora. Também são contratações midiáticas, para chamar muita atenção mas o que eu acho é que isso aí é quase impossível você comparar os times atuais com os grandes times dos anos 70 e 80. Porque os grandes times dos anos 70 e 80, os nossos melhores jogadores estavam aqui. Jogavam no Brasil. Jogavam aqui. Então, os grandes times agora, você tem, assim, um ou dois jogadores importantes que você ou tá acabando de revelar ou tá buscando lá, o cara já voltando, o caso de Ronaldo, de Adriano, tá? E o resto são jogadores que começam a buscar espaço. Aquele time do Fluminense, da máquina, você tinha uma série de grandíssimos jogadores que jogaram 2, 3, 4 anos no Fluminense. Entendeu? Kleber e Pintinho jogaram um tempão no Fluminense. O Doval chegou a fazer várias temporadas, já tinha sido ídolo no Flamengo. O Gil, também. O Caju também, Botafogo principalmente, depois foi para a França, mas voltou para o Fluminense. Então você tinha mais craques. Você tinha craques em quase todas as posições. Hoje em dia é difícil você ter um time assim. E você vê que naquele tempo, o que é engraçado, os times, eles viviam exclusivamente de bilheteria, de estádio. Então não tinha patrocinador, não tinha Unimed, não tinha apoio, não tinha televisão, era inimigo da televisão, não tinha nada disso. E os clubes se aguentavam e o Horta montou um timaço desse só na bilheteria, mas todo jogo do Fluminense botava 100 mil pessoas no Maracanã. Os craques antes, eles atraíam torcedor pro estádio. Hoje eles atraem manchetes
retorno de mídia para o patrocinador do Fluminense. Essa é a diferença. E o Nelson chamava... Eu acho que o patrocinador não tem que opinar nada no Mas time. hoje Tem ele que... manda, né? Ele decide quem vai jogar no Fluminense hoje. E é até um dos pontos que o Peter Sinsens quer, presidente eleito, quer rever um pouco isso. Embora o Peter seja ligadíssimo ao Celso Barros. O Celso Barros foi o grande, vamos dizer, cabo eleitoral da vitória dele. Agora, no livro, o Nelson Motta fala que o Fluminense contratou, na época, o melhor jogador do mundo, que é o Rivelino. Em 74, ele tinha realmente um status... Isso. Ele deixa o Corinthians perde a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras, Tinha os holandeses, tinha o Cruyff, mas o Rivelino... Isso que eu ia perguntar, se ele podia mesmo ser chamado de... Não, podia, foi uma estrelíssima. Era um monstro. Vamos rever imagens? Copa de 74. Era o grande remanescente da Copa de 70. Era o grande. E a grande estrela brasileira na Copa de 74. Sim. Vamos rever imagens desse time para emocionar o Nelson Motta e os outros tricolores saudosos desses grandes momentos da história do clube. Vamos rodar as imagens dessa equipe. As imagens não são anos 70, né? Isso é o jogo de estreia dele, sábado de carnaval. Sábado de carnaval, 70 mil pessoas no Maracanã. Primeira vez que se fez um jogo de sábado de carnaval. Amistoso, Fluminense Corinthians, o Rivelino gastou a bola. Fez 2 gols. Esse é o segundo de cabeça. E o Francisco Horta montou uma bateria da Mangueira, escola de samba da Mangueira enorme, botou tudo camisa do Fluminense, inventou a torcida Flumanga para apoiar a estreia do Rivelino num sábado de carnaval. Eu estava contando pro Renato que aquela bateria da Mangueira enorme, os instrumentistas, foi tudo organizado pelo Cartola, que era um tricolor doente. Então o Horta pagou aquela bateria toda, os músicos, então ele obrigou a vestir a camisa do Fluminense. E aí os caras levantavam a camisa, mostravam o manto sagrado por baixo. É porque a Mangueira 90% ali era Flamengo. Era um belíssimo time esse time do Fluminense. Eu diria que ele só não foi campeão brasileiro porque ele deu a infelicidade de ser contemporâneo do Internacional, talvez do maior Internacional de todos os tempos, que era o Internacional do Falcão, do Carpegiani, do Batista em seguida. Que é tricampeão nos anos 70. Do Figueroa. Mas ele perde o jogo marcante desse time, a derrota marcante é pro Corinthians na semifinal do Brasileiro de 76. Porque o Fluminense era muito melhor que o Corinthians. Muito melhor, desaba o mundo. É o jogo da invasão corintiana. Chove muito. E o Corinthians não jogou mais que o Fluminense naquele jogo. O jogo se nivelou por baixo. Teve pênaltis e coisa. O Inter não. O Inter, o Fluminense entrou achando que levou uma sapatada. Eu nunca esqueço desse jogo. O que jogou esse Paulo Roberto Falcão. E o Carpegiani, naquele jogo, deu um drible no Silveira, que era o zagueiro. Em 75 era o Silveira, magro. Que, coitado, foi acusado de furar a bola. Porque, na verdade, a bola estava ali onde ele chutou, só que o Carpegiani deu um toquinho nela, e aí a perna do Silveira foi lá em cima. Era espetacular esse do Inter. Era espetacular. Ganha a final do Cruzeiro, do Nelinho. E era um estilo novo de futebol, esse futebol mais duro, mais pegado, mais europeu. Foi o primeiro time no Brasil que jogava assim, mas com categoria, né? Com o Falcão, com o os volantes eram Figueroa. Falcão, Carpegiani, depois Batista. Era só jogador que sabia gastar.